Shibai Otsutsuki é uma farsa. Ele na verdade é muito bucha, um personagem sem feitos que não vence ninguém. Essas são algumas das afirmações de parte dos fãs de Boruto em relação ao personagem que foi dito ser o deus Otsutsuki, o clã de alienígenas que vai de mundo em mundo conquistando e devastando tudo para conseguir o fruto de chakra para se tornar ainda mais poderoso. Mas será mesmo que o Shibai é bucha? Será que tem como dimensionar tamanho poder sem um personagem nunca ter aparecido? É isso que você irá descobrir nesse vídeo, então assista até o final para não perder nenhum detalhe. Fala galera, eu sou o Zé dos Animes e se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo e inscreva-se no canal para assistir a mais vídeos do universo de Naruto e Boruto. Aproveita, já deixa o like e hypa muito o vídeo para que eles cheguem mais fãs da obra e ativa o sininho da notificação para ser avisado quando sair vídeo novo, beleza? Porque agora a gente tem muito o que conversar e também teorizar. Mas antes, quem realmente é Shibai Otsutsuki? Como eu falei no início do vídeo, ele é um membro do clã Otsutsuki e foi considerado um deus após alcançar um nível de poder inimaginável por ter comido inúmeros frutos de chakra através da dominação de vários planetas durante sua vida. Na moral, ele comeu tanto fruto que dominou todas as habilidades que existem a tal ponto que se cansou da sua própria existência e decidiu transcender, simplesmente assim, como quem decide ir ali na feira comprar um pão com um cafezinho. Quero café! E assim, Shibai deixou para trás seu corpo e sua humanidade, embora na prática ele não seja um humano em si, né? Mas enfim, o fato é que, segundo o Momoshiki, com um simples acenar de mão, ele podia gerar inúmeras tempestades e com um rugido poderia gerar raios. Mas o que realmente faz dele essa divindade intocável, superior a todos os personagens que já vimos em Naruto e Boruto? A resposta está nos Shinjutsu, habilidades tão apelonas que podem ser chamadas de verdadeiros milagres e que, segundo Amado, o Shinjutsu é a origem de todos os jutsus conhecidos. E não apenas isso, porque indo mais além, os jutsus que conhecemos por toda a história de Naruto são apenas uma tentativa falha da humanidade de replicar essas técnicas divinas, e realmente, prova disso é que apenas uma dessas habilidades foi o suficiente para virar o mundo de Boruto de cabeça para baixo e nos levar diretamente aos acontecimentos de Boruto True Blue Vortex. Só que, se o Shibai nunca foi realmente mostrado batalhando contra alguém, ou mesmo usando os poderes, como é possível mensurar o quão poderoso ele é? Além, claro, do que a narrativa já deixa claro, que ele é basicamente um deus que ninguém chega perto. Como realmente entender a dimensão de poder dele? Bom, acredito que o melhor jeito é olhar para os personagens da obra que possuem Shinjutsu e colocar em perspectiva seus feitos e capacidades com essas habilidades, já que como Shibai decidiu se retirar desse plano de existência, ele abandonou seu corpo na Terra e permitiu que anos depois, Amado tenha encontrado seu corpo, reconhecendo o imenso poder e potencial, e assim traçou um plano genial, criar vários ciborgues e fundindo neles fragmentos do DNA de Shibai, na esperança de que um dia eles despertassem esse Shinjutsu para poder derrotar o líder da Kara, o Ishiki, que estava no corpo do Jigen. E assim, a lenda de Shibai continua a ecoar, não apenas como um deus que transcendeu, mas como a chave para um poder inimaginável que ainda pode mudar o destino do mundo. E claro, além de falar das técnicas já confirmadas, também iremos teorizar que alguns personagens podem ter mostrado Shinjutsus que podem ter sido dele, e ainda também tem dois possíveis personagens que também são mostrados como tendo poderes divinos que possivelmente podem ser Shinjutsus, e que, embora não seja realmente confirmado, é algo que pode exemplificar ainda mais a dimensão do deus Otsutsuki. Mas eu tô me adiantando, chegaremos lá. Porém, primeiro, vamos falar dos Shinjutsus já confirmados sendo do Shibai, e o primeiro aqui são as garras do Code. Ele foi um dos primeiros a despertar seu Shinjutsu, uma habilidade divina que se manifestou em suas marcas de garras. Essas marcas não são apenas um detalhe visual, elas são comparadas ao lendário Hira e Shindominato, mas com uma diferença significativa. As marcas da garra do Code permitem a criação de portais em qualquer superfície com um simples movimento, e assim que uma marca é feita, todas elas se conectam, possibilitando a viagem instantânea de um ponto a outro com uma facilidade inimaginável. Só que o que torna esses portais realmente assustadores é que o Code pode viajar instantaneamente por diferentes dimensões, uma forma definitiva de transporte que supera a maioria das técnicas conhecidas. Além disso, uma vez que uma dessas marcas é fixada, é praticamente impossível removê-la, exceto se ela for afetada pela técnica de encolhimento do Ishiki, que foi usada pelo Kawaki quando Code o enfrentou. O fato é que, devido à composição única desse Shinjutsu, que mistura chakra e ferro do sangue do Code, essas marcas são classificadas como objetos físicos, e isso as torna imunes ao karma e habilidade de absorção de chakra, o que significa que um usuário de karma não pode simplesmente desfazer o efeito. Porém, esse poder apelão que vem diretamente do Shibai pode ser usado para desviar ataques inimigos, funcionando como o escudo gigante.
gigante, semelhante à maneira como Minato teleportou a Bijudama durante a Quarta Guerra Mundial Shinobi. Essas marcas também têm uma função similar ao estilo de sombra do clã Nara, sendo capaz de prender seus oponentes no lugar, imobilizando-os completamente. E outro ponto importante é que as garras também foram utilizadas como meio de comunicação, já que permitem que o Kodo transporte partes do seu corpo para outro lugar, possibilitando ouvir e falar apenas projetando suas orelhas ou boca nelas. Kodo também conseguiu criar seu próprio exército usando essas marcas, e esse exército é comparável ao Zetsu branco da Kaguya, mas com a, entre aspas, pequena diferença de que cada membro está no nível de um Otsutsuki, e ele fez isso ao usar essas garras para moldar seus soldados a partir do Minijubi. Em resumo, se o Kodo já fez um estrago desse tamanho, o Shibai, quem sabe, poderia facilmente ter vencido a Quarta Guerra Mundial Ninja sozinho, embora, claro, isso seja especulação da minha parte, o que vai nos levar para o próximo Shinjutsu, reflexão do Daemon. Imagina aí um poder tão absoluto que desafia toda a lógica e torna o usuário praticamente invencível. Esse é o Shinjutsu da reflexão, o Shinjutsu que permite que o usuário simplesmente reflita qualquer ataque recebido de volta ao agressor. E sim, você não ouviu errado, é isso mesmo. Qualquer golpe, qualquer intenção de matar é imediatamente devolvida para quem a lançou. E para que isso seja possível, o Daemon precisa apenas tocar alguém, não importa se é o alvo ou não. Desde que ele esteja em contato, ele se torna intocável. Além disso, a essência da reflexão é que qualquer intenção de matar dirigida ao Daemon é forçada a voltar para o agressor. Por exemplo, se alguém planeja decapitar o Daemon, eles próprios acabam decapitados. E se a intenção for queimá-lo vivo, o agressor será magicamente incendiado. E no capítulo 59 é revelado que quanto mais forte for a intenção de matar, mais devastador será o reflexo, que até mesmo a menor intenção de matar é o suficiente para causar a morte. E sério, imagina a cena. Alguém só pensa em matar o Daemon, e por causa dessa habilidade absurda, essa intenção retorna para a pessoa com uma força implacável. É por isso que o Daemon é visto como um dos únicos que pode enfrentar os Otsutsuki. Só que não para por aí. A reflexão pode até se estender à pessoa que o Daemon está tocando. Então imagina aí, o Shibai, que é o criador dessa habilidade, poderia se tornar imortal ao tocar seu parceiro Otsutsuki, já que os membros desse clã geralmente andam em dupla. Com uma habilidade tão poderosa, é fácil entender porque o Daemon é considerado quase imbatível, e o Shibai também seria. O Otsutsuki simplesmente não precisaria de muitos truques ou estratégias complicadas. Bastaria um toque e a intenção para transformar qualquer ameaça em uma armadilha mortal para o agressor, algo realmente aterrorizante e que pode ser ainda mais assustador com a onipotência da Eida, outro poder tão absoluto que desafia toda a lógica e é reservado apenas para os deuses. Imagine uma habilidade que pode manifestar os desejos mais profundos na realidade. Sim, é isso mesmo, uma distorção completa da realidade, pelo menos na mente das pessoas, que consequentemente muda o mundo ao redor também. É como uma linguagem de programação usada pelos deuses, capaz de criar mundos inteiros e transformar qualquer imaginação em realidade. Segundo o Momoshiki, é o Shinjutsu mais poderoso que existe e é a base de todos os outros Shinjutsu, só que a percepção causada na mente das pessoas vai muito além dos Genjutsus tradicionais, que alteram a percepção de memória em uma escala muito menor. A onipotência atua em um nível global. Ela pode manipular memórias e percepção de todos, alterando a realidade para alinhar com os desejos do usuário. Na prática, essa habilidade é tão esmagadora que a Eida nem mesmo tem controle consciente sobre ela. Em vez disso, o poder se manifesta instintivamente, impulsionado pelos desejos subconscientes. Um dos primeiros usos desse poder por Eida foi fazer com que todos ao seu redor se apaixonassem por ela, e é uma maneira de mostrar como esse poder pode influenciar profundamente o mundo, mesmo em aspectos simples como o amor. As únicas pessoas imunes à onipotência são aquelas da mesma linhagem da Eida ou do clã Otsutsuki. A verdadeira extensão do poder foi revelada quando o subconsciente dela, em um esforço para cumprir os desejos do Kawaki, reescreveu as memórias de todos na Terra. E como o Kawaki desejava que o Boruto fosse visto como um estranho, enquanto ele próprio se tornava o filho do Hokage, isso realmente se tornou realidade. A onipotência alterou a percepção de todos, a ponto de criar uma nova realidade em que o Boruto era um assassino e o Kawaki, o filho do Naruto e da Hinata, embora ele não pareça em nada com os dois. Gostaria muito de ver a perspectiva dos moradores da vila, os famosos fofoqueiros, especulando se a Hinata teria pulado a cerca ou não, ou o contrário, né? Seria realmente engraçado. Enfim, o fato é que esse poder foi tão abrangente que até mesmo aqueles que não estavam fisicamente presentes durante a mudança foram afetados, e ao longo dos anos seguintes, a reescrita das memórias foi tão completa que até as evidências visuais foram ignoradas, e qualquer tentativa de controlar as pessoas com a verdade só gerava resistência. Apesar de muitos acreditarem que reverter os efeitos da onipotência é impossível, alguns personagens começaram a perceber inconsistências. Amado, que criou a modificação corporal do Kawaki, conseguiu reconhecer a assinatura da onipotência no corpo dele e deduziu que suas memórias foram adulteradas. Da mesma forma, Shikamaru começou a entender
entender que certas situações só faziam sentido quando consideradas no contexto de manipulação de memória. Até mesmo Sasuke e Mitsuki conseguiram compreender a situação, ou pelo menos entender que havia algo de errado, mesmo que não tenham realmente chegado à mesma conclusão que o Amado e o Shikamaru, já que o Hokage das Sombras usou seu foco nas contradições imediatas para resistir aos efeitos e confiou nas palavras da Sarada para decidir treinar o Boruto. E no caso do Mitsuki, ele notou discrepâncias em suas interações com o Kawaki, levando a sentimentos de dúvida e confusão, principalmente após sua batalha contra Boruto. Isso porque a Ida não sabe como controlá-la. Imagina o Shibai, que provavelmente poderia ativá-la quando quiser. Imagina aí quantas vezes no passado os Otsutsuki podem ter alterado a realidade na mente das pessoas na Terra, sem nem mesmo ninguém perceber. Bom, isso é algo que por enquanto é apenas especulado dentro da própria obra e que não saberemos por um tempo, mas algo que sabemos é que a Ida tem 2 Shinjutsu. O outro é o Seinrigan, que significa literalmente clarividência, e que a partir da infusão das células do Shibai nela, a Ida despertou esse Shinjutsu em seu olho esquerdo, que faz dele um Dojutsu que pode projetar a consciência de alguém para qualquer local, para ver e ouvir qualquer evento presente, mesmo ocorrendo em uma dimensão diferente, bem como qualquer evento passado até o momento do seu nascimento. Simplesmente bizarro. É como enxergar tudo o que acontece em qualquer lugar, basta focar onde quer procurar. Além disso, Ida mostrou que ela permanece limitada pelo contexto do que pode testemunhar, pois é incapaz de entender as informações além de seu conhecimento geral natural. E a Ida também não pode perceber eventos dentro de um plano espiritual ou mental separado, já que ela não conseguiu saber o que o Shikamaru e o Boruto estavam conversando mentalmente, com a ajuda da Ino, através do jutsu do clã Yamanaka. Seguindo, nós temos o novo Shinjutsu revelado, aquele que é capaz de prever o futuro do Kashinkoji, as 10 direções. Com essa habilidade, o Kashinkoji não apenas vislumbra o que pode acontecer, mas se prepara para qualquer cenário que a onipotência possa criar. O conceito desse Shinjutsu é inspirado no budismo, onde as 10 direções representam todas as possíveis rotas do universo, abrangendo o passado, presente e futuro. Hoje, adaptou essa ideia para entender que o tempo não é linear, mas uma série de caminhos que se cruzam e se afastam conforme as escolhas são feitas. Ele sabia, por exemplo, que o Naruto desbloquearia o modo Baryon e que o Kawaki enfrentaria o Ishiki, por isso preparou um plano meticuloso. E para entender melhor, imagine que você está perdido numa floresta com vários caminhos para encontrar uma saída. É como se cada um deles pudesse alterar seu próprio destino, criando novos futuros e apagando os anteriores, já que cada um deles poderia acontecer algo completamente diferente. Da mesma forma, hoje vi os futuros onde o Naruto foi morto por Ishiki, outros onde o Kawaki selou Naruto, outro onde o Kawaki foi morto e o Naruto e Hinata ficaram selados na dimensão dele por toda a eternidade, e até mesmo futuros onde o Boruto e Sarada foram eliminados. E para evitar os piores cenários, ele trabalhou com Boruto e o treinou com técnicas diferentes de futuros possíveis, para que ele se tornasse muito poderoso antes mesmo de todas essas coisas acontecerem, para impedir um final catastrófico. E assim o Boruto aprendeu habilidades como Hiraishin e o Rasengan Uzuriko, e isso muito antes do que era para ele realmente ter aprendido. Com isso, o Koji moldou Boruto para se tornar o shinobi mais poderoso que já existiu, preparando ele para um futuro onde a onipotência não seria algo incapaz de superar, mas sim um desafio possível a ser resolvido. E assim, em um mundo onde as linhas do tempo se entrelaçam e os futuros são moldados por escolhas, Kashinkoji se ergue como o estrategista que sabe como enfrentar até mesmo os poderes divinos mais terríveis, algo que o Shibai, como seu portador original, poderia fazer com extrema maestria, olhando para o passado, presente e futuro. Simplesmente incrível. Se você tá gostando desse vídeo, é provável que você também irá gostar dos outros vídeos de Naruto e Boruto aqui do canal. Eu deixei a playlist completa na descrição para quem quiser conferir, beleza? Porque seguindo aqui, iremos para a segunda parte do vídeo, onde irei falar de poderes que são confirmados como Shinjutsu, mas que não foram confirmados se o Shibai poderia ter ou não, já que, por exemplo, cada fruto de chakra aparentemente dá um poder diferente para cada Otsutsuki que o consumiu. É provável que, viajando através dos mundos e consumindo diversos frutos, existe a possibilidade de que o Shibai tenha despertado alguns desses Shinjutsu, beleza? Mas lembrando que isso é teoria, então vem comigo. O primeiro aqui é o Kurogan, que foi usado pelo Kawaki e o Ishiki. É um poder que possui uma série de habilidades. A primeira, e a que torna esse olho tão temível, é o Sukuna Hikona. Não é esse Sukuna que eu tô falando. É o poder do Kawaki que o permite encolher qualquer objeto não orgânico em um piscar de olhos. Ou seja, ele pode encolher coisas que não tenham vida. Um poder tão roubado que foi o que inspirou Sasuke e o Boruto a arquitetar um plano e disfarçar o Boruto como uma espada para encurtar a distância em uma batalha crítica. Só que o detalhe é que o Sukuna Hikona não se limita a encolher objetos inanimados. O Shinjutsu pode também reduzir o próprio portador e tudo que é considerado uma extensão do seu corpo, como o Jigen, que era o receptáculo do corpo principal do Ishiki. Isso significa que até substâncias baseadas em energia e chakra, como as temidas marcas de garra do Code, podem ser encolhidas num piscar de olhos. E até mesmo foi tão rápido que mesmo olhos poderosos como o Sharingan do
Sasuke podem confundi-lo com teletransporte instantâneo. Isso é apenas metade do que o Sukuna Hikkona pode fazer, porque ele se combina perfeitamente com o Daikoku-ten. É uma dimensão separada acessível apenas ao usuário do Kurogan, quando o tempo simplesmente não flui, e tudo que é colocado lá permanece em perfeito estado, até que o usuário decida trazê-lo de volta ao mundo real. E assim que o Ishiki e o Kawaki parecem puxar hastes pretas do nada em combate, como se fossem teletransportadas. Essa dimensão também pode servir como uma prisão eterna, capaz de aprisionar pessoas, como Kawaki fez ao enviar Hinata e o Naruto para o Reino das Sombras, ou ainda pode armazenar os temidos cubos do Daikoku-ten, que podem bloquear a detecção de chakra, tornando o trabalho em equipe quase impossível, mesmo para ninjas sensoriais experientes como o Naruto. Além de que também são incrivelmente pesados, tão pesados que apenas Naruto, no seu modo Biju, foi capaz de segurá-los com facilidade. Aqui, se você começar a combinar essas habilidades em um mesmo ser, comece a entender a magnitude do poder do Shibai. Porém, ainda tem mais, que é outro poder, que aí sim é menos especulativo, porque basicamente todo Otsutsuki pode usar é o Karma. E aqui usaremos o Boruto como o maior exemplo, porque com o seu selo de Karma que ele recebeu do Momoshiki, ele ganhou vantagens extraordinárias. Imagina que o Otsutsuki pode passar para outra pessoa a experiência de batalha acumulada por anos, mesmo que aquele corpo não tenha treinamento. Isso transformou o Boruto em algo além do comum, um ser com habilidades que nenhum outro shinobi da sua geração poderia igualar. O selo do Karma não só dá ao Boruto o controle absoluto sobre o seu chakra, permitindo que ele se esconda dos sentidos de qualquer um, mas também amplifica suas habilidades a níveis quase divinos. Afinal, ele se torna um mestre de manipulação de espaço e tempo. A habilidade mais impressionante do Karma é a capacidade de absorver qualquer jutsu baseado em chakra e se curar instantaneamente. Isso coloca a maioria dos ninjas em uma posição de total impotência contra Boruto, a menos que eles usem algo que não seja baseado em chakra, algo que realmente é possível, já que vimos, por exemplo, o Kashinkoji usando uma estratégia alternativa contra esse poder, usar chamas reais. Porém, o poder do Karma não para por aí. O Boruto também herdou a habilidade de voar, algo típico dos Otsutsuki, e usa isso para superar adversários como o Mitsuki e humilhar completamente o Code. Sério, dá até pena dele, velho. O bicho só faz apanhar, mas enfim, se considerarmos o poder dos Otsutsuki, que podem conquistar planetas, e lembrarmos que o Naruto já demonstrou um poder suficiente para dominar um planeta durante a batalha contra o Toneri, cujo golpe partiu a lua e a explosão de chakra dividiu a lua e deixou uma cratera maior do que uma vila inteira, desse modo a escala de poder do Shibai se torna ainda mais clara, já que ele teria um controle maior sobre a manifestação dessas habilidades. Afinal, toda a experiência passada para outro ser seria toda dele. Realmente, seu poder vai além dos limites, especialmente porque, além de tudo que eu falei, é possível que o Shibai também possa ter despertado o Shogun, o olho que é a estrela da esperança, o poder da esperança que vimos dentro do Boruto, pronto para enfrentar a destruição que virá. E o que torna esse dojutsu uma grande ameaça é que ele combina habilidades dos três principais dojutsus, criando uma força única. Primeiro, o Shogun dá ao Boruto a capacidade de enxergar e distinguir diferentes formas de chakra. Isso lhe permite identificar alterações no fluxo de chakra de um indivíduo, rastrear um alvo através do chakra e distinguir sua cor. Ele também pode enxergar a rede de chakra, permitindo a localização dos 10 pontos de Tenketsu, assim como o Byakugan, algo que já seria um absurdo. Porém, o Boruto vai além. Seu dojutsu permite que ele veja através de barreiras invisíveis e diferentes dimensões, e foi assim que ele detectou o Urashiki antes mesmo de surgir do seu portal, um truque que até mesmo o Naruto e o Sasuke acharam confuso. Além disso, o dojutsu do Boruto funciona de maneira semelhante ao Sharingan. Ele usa seu poder para ler os movimentos musculares e antecipar ataques, esquivando-se e contra-atacando com precisão. E não é surpresa que o Urashiki tenha chamado isso de um dojutsu problemático, algo que abre brecha para muitas pessoas teorizarem que o Urashiki talvez tenha reconhecido o dojutsu, e isso tem a ligação com o Shibai. Porém, novamente, é apenas teoria. Boruto também desbloqueou a capacidade de sentir emoções negativas e até detectar pontos fracos dos oponentes desde jovem, um poder tão divino que transcende o entendimento comum, moldando a realidade, e poderia dar ao Shibai uma vantagem incomparável se ele também tiver esse poder, que vai nos levar para dois poderes que não são confirmados como Shinjutsu, mas que atendem todos os critérios para ser um. E o primeiro aqui é o Rinnegan azul do Urashiki, um poder que desafia a própria noção do tempo. E quando o Urashiki usa esse seu Rinnegan, quando ele sente um ataque, ele pode se teletransportar vários segundos para o passado, dando a impressão de que está desviando o ataque com facilidade. Mas essa técnica é mais do que apenas um truque de evasão. Cada vez que o Urashiki usa essa habilidade, ele começa a experimentar uma espécie de clarividência. Isso lhe permite prever o que acontecerá a seguir, criando assim um contra-ataque perfeito contra qualquer adversário. No entanto, há um risco inerente a esse poder. Como o Urashiki está constantemente manipulando o tempo, ele acaba experimentando mais tempo do que qualquer outra pessoa. Isso pode levá-lo a se perder na própria técnica, colocando-o em situações perigosas e complicadas por períodos prolongados. Portanto, embora o poder do Urashiki seja
impressionante e repleto de potencial, ele também carrega consigo um dilema, a complexidade do tempo e os riscos de se perder nele. E por fim, tem a técnica do Hagoromo, a criação de todas as coisas, um poder que já foi até mesmo comparável ao Shinjutsu e concedeu ao Rikudo Sennin simplesmente a capacidade, mesmo sem usar selo de mão, usar a energia espiritual do Chakra In com a sua imaginação para criar algo do nada. É como se ele desenhasse formas e estruturas apenas com a sua mente, e em seguida ele pode usar a energia física do Chakra Yang para dar vida a essas criações, um poder que seria digno de um ser transcendental como o Shibai, um poder que foi o responsável por criar as Bijus, 9 bestas que tinham poder destrutivo para apagar paisagens da existência praticamente. Em resumo, a gente unir o que já temos confirmado como o poder do Shibai, os Shinjutsus que já existem e os Jutsus que não foram confirmados como Shinjutsu, mas que preenchem todos os requisitos para ser, podemos ter um ser que francamente não sei se poderia ser derrotado por alguém dentro do universo de Naruto e Boruto. O cara, além de não ter mais corpo físico e gerar fenômenos naturais apenas com acenar de mão e rugidos, poderia voar, criar dimensões e ir de um local para outro facilmente com as suas garras, pode simplesmente escutar o que quiser e falar com quem quiser à distância, pode ver tudo o que acontece em qualquer lugar no presente ou no passado, ver várias possibilidades de futuro, alterar a realidade na mente das pessoas, refletir qualquer ataque ou intenção de matar contra ele, ler fluxo de chakra, identificar pontos fracos, criar vida, ir para o passado por um curto período de tempo, enfim, simplesmente insano. As possibilidades são realmente assustadoras, mas você concorda comigo? Seria possível o Shibai também ter tido os outros Shinjutsus que não são confirmados como o dele ainda? Acredita que os poderes do Hagoromo e do Urashiki podem vir a ser confirmados como Shinjutsus? Me conta aqui nos comentários e bora debater, que é sempre a melhor parte, porque agora eu vou indo nessa. Obrigado a quem assistiu até o final, valeu!